Oi, essa é a gravação do nosso vídeo do trabalho de delimitação de bacias hidrográficas. Eu tô gravando esse vídeo sozinho, porque eu e a Yasmin, que é a minha parceira, a gente tava tentando gravar junto, só que não tava dando certo, tava ocorrendo muito problema de áudio, então eu vou tentar gravar sozinho, falando a parte dela também, porque a parte dela é um pouco menor que a minha, então acredito que vai dar tudo certo se eu fazer assim, então a gente vai seguir assim. Vou começar primeiro, né, falando da delimitação da bacia automática. A gente coletou os dados das bases do EPAGRE e do HydroSheds, adicionando as camadas de chip file e TIFF no projeto, e ele fica mais ou menos assim no início. Aí aqui, para a criação a gente criou uma camada de layers, uma layer de pontos para poder adicionar o exutório, e depois a gente usou a ferramenta Lat-Long Tool, onde a gente só pegava o exutório que o professor deu para a gente naquela planilha do Excel, e botava aqui, e aí a gente achava esse exutório certinho no nosso mapa. Aí depois, para começar a delimitar a bacia automática, a gente usou as ferramentas de Grass, começando com R.Fill, para gerar o raster sem depressão. Depois a gente usa essa ferramenta do raster esse camada do raster sem depressão no R.Watershed para gerar os arquivos de direção de drenagem e segmento de fluxo. Depois a gente vai usar esses arquivos na ferramenta R.Water.Outlet para gerar a bacia hidrográfica a partir do exutório. E ela vai ficar assim. Aqui no início ela tem dois exutórios, porque um deles foi o exutório que a gente pegou do professor e o outro foi o exutório mais próximo que a gente conseguiu encontrar, que fez sentido para a nossa bacia. Depois a gente usa a ferramenta R.Vect, basicamente, para converter a bacia de raster para vetor. A gente vai fazer isso para a bacia e para os rios, né, usando a camada de String Segments. E a gente vai usar o R.Thin, enfim, para depois poder passar os rios para vetor também. Aí vai ficar mais ou menos assim, dessa forma. E aqui vai acabar a parte que a gente fala da automática. Aí aqui, começando a manual, o início é a mesma coisa, obtenção de dados de altimetria e hidrografia. Aqui usando a base do EPAGRE, a gente vem aqui, Souza Catarinense, TIFF. Aí aqui no HydroSheds a gente vem HydroRivers, a procura da South America, download. Aí a gente vai adicionar o raster no projeto, como foi mostrado anteriormente. A gente vai recortar a área de interesse utilizando a ferramenta Contour. Depois, aí a gente aperta aqui nos três pontinhos, Draw on Canvas, que daí a gente põe a área exata que a gente quer, né? Diminuindo a quantidade de dados na tela, que facilita muito. Aqui o exutório, como a gente foi dito anteriormente, a gente pegou o Excel utilizado pelo professor. E aqui depois, utilizando o modo edição na camada de ponto, bota o Lat-Long Digitize e insere essas coordenadas do nosso exutório. Aí depois aqui começa a inserção das curvas de nível no raster para delimitar a bacia manualmente. A gente usa a ferramenta Contour. E aí a gente vem aqui, insere aqui o raster sem depressão, a gente bota o intervalo entre as linhas, entre as curvas de nível de 30, que foi o que a gente usou, né, 30 metros, e depois a gente vai começar a delimitação da bacia a partir dessas curvas de nível. Aí a gente vai criar uma camada, um shapefile de linha, né, e a gente vai delimitar a bacia a partir dessa camada de linha, e depois que essa camada já estiver pronta, a bacia já estiver com seu formato, a gente vai criar uma outra camada de polígono, e a gente vai usar a camada de linha para ir delimitando a partir dela, como direção e referência para a gente delimitar o polígono. Então aqui a gente tem a primeira linha da bacia que foi feita, e depois a gente criou uma camada de polígono utilizando aquela linha. Depois a gente vai usar o R.Smooth para suavizar a bacia. A gente usou aqui 10 ou 5 iterações, isso aqui é meramente ilustrativo, e ele vai ficar dessa forma aqui. Depois a gente vai cortar os rios que estão fora do limite da bacia, utilizando a ferramenta Clip. A gente põe como input o HydroRivers, e como overlay a gente põe o nosso polígono da bacia. Aí vai ficar mais ou menos dessa forma. A gente vai suavizar os rios também de novo com R.Smooth, utilizando 5 ou 10 iterações, e vai ficar dessa forma um pouquinho mais bonito. E depois a gente vai recortar o raster sem depressão para o formato da bacia, utilizando o Clip Raster by Mask Layer, e vai ficar dessa forma aqui. Com tudo isso pronto, a gente vai calcular a área e o perímetro da bacia. Para fazer isso, a gente vai precisar abrir a nossa tabela de atributos, a gente abre a calculadora de campo na nossa layer de polígono da bacia. A gente vem aqui em Field Name, a gente põe o nome que a gente quer do nosso campo, a gente põe se é número, se é texto, string, enfim. Aí aqui a gente vai pôr cifrão área, né, que é a nossa fórmula, e depois a gente vai fazer a mesma coisa com o cifrão parameter e vai dar um OK. E aí a gente vai criar esses dois campos com a área e o perímetro da bacia. Depois, para a criação da curva ipsométrica, a gente vai usar o Ipsometric Curves, essa ferramenta aqui. A gente vai usar como parâmetro, coisa aqui, enfim, o nosso raster sem depressão. A gente usa aqui um step que a gente usou de 10 e de 20, a gente testou com os dois para ver qual que dava melhor assim para nossa bacia.
Nisso, ele vai entregar para a gente um Excel, um documento de texto, não tenho certeza qual que era, mas enfim, com dados de porcentagem de área acumulada e elevação. A gente leva esses dados para o Excel, a gente trata eles e gera a nossa previsão métrica da bacia. Depois a gente vai usar o R.Reclass para calcular a altitude média. A gente vai usar a ferramenta, vai botar de novo o raster sem depressão. A gente tem que preencher certinho esse campo de regras dele e para não correr nenhum erro. E nisso daqui vai sair um raster, que é o nosso raster do Reclass. A gente vai pegar esse raster, vai transformar ele em vetor. E depois de transformar ele em vetor vai ficar mais ou menos dessa maneira. Aqui deve estar 10 ou 20 de passo, então ficou bem denso aqui, né? Aí depois a gente vai abrir essa camada, vai calcular a área entre cada área, enfim, entre cada curva de nível, digamos assim. E a gente vai fazer a mesma coisa, abrir calculadora de campo, área. Aí, depois disso a gente vai levar esses valores para Excel, eles vão ser tratados para calcular a altitude média. Aí, para criar a camada do rio principal, a gente vai vir aqui no seletor de feições, a gente vai apertando esse quadradinho amarelo, a gente vai selecionar usando o Ctrl cada feição do rio que a gente quer, que é do nosso rio principal. A gente vai vir aqui em Save Selector Feature As, e isso vai criar uma nova camada com as feições selecionadas. Então a gente vai usar o Promote to Multipart na barra de ferramentas e vai tornar uma feição só do nosso rio. Depois disso, a gente vai criar o nosso perfil do rio. Para isso, a gente vai usar o Terrain Profile, a gente vai selecionar ele, vai abrir essa aba, a gente vai mudar Temporary Polyline para Selected Layer, e a gente vai adicionar o nosso raster. Depois a gente vai apertar na nossa camada do rio que foi criada anteriormente, vai apertar em Table, pegar esses dados, levar para Excel, tratar e gerar o perfil do rio. Depois, para fazer a classificação dos rios, a gente usou o Merge Features, porque nos rios de forma manual eles não tinham problema, eles vieram certinhos, né, porque veio do HydroRiver, só que nos rios de forma automática a gente teve que juntar as feições, porque elas estavam muito quebradas. Então a gente junta essas feições, a gente leva para a tabela de tributo e a gente denomina cada ordem de Strahler manualmente para cada uma dessas feições. Depois disso a gente só criou os campos para calcular a lei de Orton com informações dessa camada. E é isso. Obrigado, Pedro. Tchau.